Olá, meu nome é Felipe Cavalcante e este é o podcast Além da Curva. Uma realização da DIT Brasil e da Match Academy. Aqui eu coloco em prática a minha paixão por difundir conhecimento e ajudar as pessoas e empresas. E você terá um encontro marcado com as lideranças e empreendedores que estão fazendo a diferença nos setores imobiliário e turístico do Brasil. Você já conhece a DIT Brasil? A DIT é a entidade de atuação nacional nos segmentos de comunidades planejadas, loteamentos, desenvolvimento urbano, multipropriedade, time-sharing e investimentos imobiliários. Nosso foco é a capacitação do mercado e a geração de negócios para nossos associados. Acesse o site www.adit.com.br e conheça nossos conteúdos, eventos, cursos e missões técnicas. Junte-se a nós, aumente seu network e faça grandes negócios. A Match traz para o Brasil um novo conceito de união entre conteúdo de qualidade, network e geração de negócios. Temos como objetivo ser uma nova plataforma para o mercado imobiliário brasileiro, onde os players do setor poderão ter acesso a informações, se conectar e captar recursos para empreendimentos. Temos uma ampla gama de soluções para o funding imobiliário, fruto de uma sólida rede de relacionamento com os principais gestores de recursos do Brasil. Com o movimento Somos Cidade, a Match está contribuindo para difundir o papel positivo do setor privado no desenvolvimento urbano e a importância de tornar as cidades mais acolhedoras para as pessoas. Através dos podcasts Além da Curva e Somos Cidade, produzimos conteúdo de altíssima qualidade sobre o mercado imobiliário brasileiro. Com os grupos Masterminds, incentivamos o network e a troca de experiências práticas entre empresários e executivos, dentro de um ambiente de transparência e colaboração entre os participantes. Acesse o site www.matx.com.br e conheça um pouco mais sobre nós. Olá, amigos, tudo bem? Aqui quem fala mais uma vez é Felipe Cavalcante. E hoje eu estou com um convidado especial, meu amigo Celso Petrucci. Celso é um guerreiro aí do setor imobiliário, né, Celso? Há décadas aí ajudando. Você sabe que a gente tem aquelas pessoas que estão na linha de frente, que aparecem, e o Celso é uma daquelas pessoas que ajudam nos bastidores, aparece também bastante, óbvio, mas que tem feito assim, um trabalho fabuloso ao longo dessas últimas décadas aí no setor, mas que poucas pessoas tem consciência, Celso. E hoje eu vou tentar aqui fazer jus aí ao trabalho e esforço que você tem feito, o espírito associativo que você tem. Acho que as pessoas precisam conhecer um pouco mais e, óbvio, também ouvir um pouco da sua visão aí sobre o mercado. Tá? O Celso, ele é vice-presidente da área imobiliária da CEBIC, que é a Câmara Brasileira da Indústria da Construção, e ele é economista-chefe do Secov, então, de São Paulo. Então, você vê que por aí, no mínimo, passa muita informação pelo Celso, e a gente vai ouvir um pouquinho mais dele aqui. Bem-vindo, meu amigo. Muito obrigado, Felipe. É um prazer estar aqui com você. E também, se falar quem atua nos bastidores, né? Também você é um companheiro aí de décadas que está buscando melhorias sempre para o mercado imobiliário, na área de turismo e outras áreas, agora de investimento. E eu estou aqui à disposição para essa troca de ideias. Muito prazer em falar com você aqui e com o seu público. Tá? Bacana, Celso. Celso, eu tenho uma curiosidade pessoal. Como é que você veio parar nisso, cara? Você é economista de formação, né? Como é que você encontrou o mercado imobiliário e a construção aí na sua vida? A minha história é muito engraçada, viu, Felipe? Porque eu ainda muito novinho, né? Em 1976, eu fiz um concurso público e fui trabalhar na Caixa Econômica do Estado de São Paulo, a nossa Caixa, que hoje é Banco do Brasil, né? E lá na nossa Caixa, eu fui um dos escolhidos para ir trabalhar em operações habitacionais do que era chamado SECAP, hoje CDHU, aqui do estado de São Paulo, né? E eu tomei gosto pela coisa, né? Era uma diretoria que só tratava de crédito imobiliário. Na época, a Caixa era bastante
operativa, vamos dizer assim. Nós tínhamos 40% do crédito imobiliário no estado de São Paulo, só para você ter ideia. E eu fiquei lá até 1983, quando aí fui convidado para ir para a iniciativa privada, né? E fui ser diretor de incorporação de uma empresa aqui em São Paulo, né? Me aproximei do Secov ainda na Caixa Econômica do estado de São Paulo, né? Em 1979, e a partir de 85, mais precisamente em 86, eu abri uma empresa de vendas e de financiamento imobiliário, que a minha grande especialização é o financiamento imobiliário. Eu me associei ao Secov, como não poderia deixar de ser, então eu tinha uma intermediadora e me associei ao Secov, e a minha vida foi assim até 2001, 2002. E de lá para cá, eu venho aí atuando como executivo do Secov, né, trabalhando muito aí junto à Câmara Brasileira da Indústria da Construção, e a partir de 2007, eu assumi essa posição de economista-chefe. Então, a minha chegada na economia foi porque eu, quando cheguei na Caixa, eu recebi um incentivo de um dos meus chefes lá, né? Eu estava fazendo vestibular para Direito, né? E ele falou, por que você não faz para Economia também? Eu acabei fazendo para Economia e escolhi estudar Economia. E acho que acertei. Eu gosto muito do que faço, tá? Celso, não tira uma dúvida aí, cara. Eu fui vice-presidente do Sinduscon de Alagoas, lá para a década de 90, 98, por aí, naquela época, e uma das minhas missões foi estruturar aqui o CUB, né, revisar o CUB, o IVV na época, hoje chamam de outro nome, né? E, cara, a gente tinha um economista lá no Sinduscon, e é o seguinte, a dificuldade para levantar dados é brutal das empresas, né? Eu tinha que pessoalmente ligar no final de cada mês para os empresários, para eles mandarem os dados. Você tinha primeiro uma cidade pequena, né, o medo das pessoas de darem seus dados, velocidade de venda, quanto você vendeu, né, para a entidade ser usado de repente, né? Então eu me blindava e nem eu tinha acesso aos dados, né? Mas superado isso, tem uma correria, o dia a dia das empresas. Cara, você aí que está na linha de frente coletando os dados, como é que você resolve isso? Como é que o economista tem meios estatísticos ou não? Ou continua sendo um gargalo ou não para informação? Olha, Felipe, eu diria para você o seguinte, né? Você falou aí do final dos anos 90. A dificuldade hoje não é muito diferente, não. Mas, como exemplo, Alagoas é um bom exemplo hoje de levantamento de dados, né? Que é feito com a ajuda de uma consultoria. Então, em nível nacional, primeiro falar em nível nacional, hoje a gente consegue, Felipe, consolidar dados que têm a mesma metodologia em 150 cidades do país, nas maiores regiões metropolitanas e em algumas cidades que não são regiões metropolitanas. Tenho a impressão que a gente consegue capturar 40% do mercado. Mas isso que você falou é uma verdade, né? Hoje mesmo pela manhã, né, nós estamos fechando aqui em São Paulo a pesquisa de fevereiro, né, e hoje mesmo pela manhã eu tinha aí 8 empresas que faltavam responder o questionário relativo ao mês de fevereiro. Então aí a gente tem que pegar o WhatsApp, a gente tem que pegar o telefone, conversar com os donos das empresas. Normalmente é complicado, porque o dono da própria empresa não sabe quem fornece a informação. Quando fornece a informação, ele não sabe para quem vai e tal, mas continua sendo assim. Mas eu diria para você que hoje a gente já está com, vamos dizer, com números bem mais aderentes e com, não só aqui em São Paulo, mas em termos do mercado nacional, e que dá para a gente confiar bem nesses números. Quando a gente olha esses números de 150 cidades, com o resto que acontece no país, a questão de financiamento imobiliário, né, com evolução do PIB, com as questões da Caixa Econômica Federal, que é o principal agente financeiro, a gente percebe que os nossos números estão bastante aderentes. Tá? Eu também tenho outra curiosidade, que eu estou aproveitando, né, as pessoas falam o seguinte, Felipe, eu aprendo muito no seu podcast. Eu falo, cara, você não tem noção de como eu aprendo mais, porque eu aproveito para tirar minhas dúvidas, entendeu? É isso aí. Eu aprendo antes, né, todo mundo. Então, a minha dúvida é a seguinte, tem lá 100 empresas contribuindo para um índice.
Mas tem um mês que uma empresa X não contribui. No outro mês ela contribui e a Y não contribui. Isso impacta de alguma maneira no resultado final, ou a série histórica, ou alguma técnica de metodologia equaciona isso? Não, aí você usa uma metodologia que permite que você não tire resultado da pesquisa se você tiver menos de tantas empresas na amostra, entendeu? Aqui em São Paulo, esse número varia de 60 a 70 empresas. Com essas 60 a 70 empresas, Felipe, eu alcanço 75% do mercado, o que me dá uma boa, vamos dizer, uma boa aderência ao que está acontecendo no mercado todo. Né? Perfeito. Com menos do que essa, a gente chama de grau de significância, né? Com menos desse grau, a gente não fecha a pesquisa, entendeu? Imagina isso, São Paulo é difícil, imagina no Brasil todo, né? Complicado, hein? Eu sei que é difícil, mas a gente tem feito um esforço, inclusive a CEBIC faz um esforço muito grande, inclusive ajudando alguns sindicatos, algumas ADEMES, né, para que isso possa ficar cada vez mais consistente. Né? Porque a gente fornece esses dados para o Banco Central, fornece esses dados para os bancos privados, fornece esses dados para a própria BCIP, então a gente tem uma responsabilidade muito grande. E essa série histórica nacional, nós começamos em 2016, e a cada trimestre a gente faz uma coletiva de imprensa, né? Normalmente eu, mais um vice-presidente da CEBIC, mais o presidente José Carlos, para a gente passar a impressão da gente, não só do que está acontecendo no mercado, mas o que está por vir. Né? Então, tem sido muito interessante. Eu estou querendo muito ouvir sua opinião sobre o que vem pela frente, mas antes, ainda só para ficar nesse assunto aí de informações para o mercado, né? O Brasil ele é notoriamente muito carente de informações, né? Geralmente você tem essas informações setoriais e tem quando você quer saber informação de algum mercadológico, você contrata uma consultoria, né, de inteligência de mercado, etc. Lá nos Estados Unidos, cara, a gente consegue saber, naquele prédio, quais unidades estão à venda, quantas vezes ela foi vendida, por qual preço, o histórico todo dela. Você já estudou os sistemas lá americanos ou de outros países e sabe dizer por que a gente aqui não consegue ter um sistema que nos dê informações similares, assim, em tempo real, e em escala micro também? Felipe, eu acho que principalmente pela assimetria que nós temos no país, entendeu? Eu acho que a única forma que a gente teria e que tem de fazer isso, hoje passa muito pelos cartórios de registro de imóveis, entendeu? E você vê que nós estamos desde 2009, Felipe, tentando resolver esse problema vamos dizer, da digitalização dos cartórios, da digitalização das matrículas. Né? Eu te diria o seguinte, eu tenho a impressão que hoje em São Paulo, no estado de São Paulo, né, a gente já tem condições de saber quantas transações foram feitas mensalmente, perdão, que tipo de transação são feitas, se é compra e venda, se é outro tipo de transação, se o imóvel é residencial, se o imóvel é comercial, né? Ou seja, já tem uma série de dados sendo tabulados por uma associação regional. Né? A ideia, a hora que você tem uma centralizadora, é que isso possa ser feito de forma nacional. Né? E é isso que nós não temos. Não foi por falta de iniciativa, né? O governo federal tenta fazer isso, né? Mas você não sabe, Felipe, por onde começar. Vamos pensar o seguinte, se eu for começar pelos empreendimentos que forem aprovados, residenciais, verticais, horizontais, eu vou ter que agregar todas as informações de mais de 5.000 prefeituras do país. Tá? Se eu for trabalhar com registro de imóveis, são outros 2.200, se não me engano, espalhados pelo país. Né? Então, não existe uma forma de você consolidar. Então, o que a gente vem fazendo, Felipe? O Banco Central, como exemplo, usa todos os laudos de avaliação e todos os financiamentos concedidos
para acompanhar a questão do preço e como anda o mercado imobiliário no país, né? Financiamento de imóveis novos, financiamento de imóveis usados, planos empresários, né? A ABCIP tem uma iniciativa junto com a FIP, que ela também, com base nos laudos de engenharia dos imóveis que eles avaliam, ela faz o IGM-IR, né? Já a Abrainc faz de uma outra forma com a FIP, né? Ela faz um outro indicador com a FIP, ou seja, no fim nós temos diversas pesquisas que não se conversam e que não se convergem os dados, e fica muito difícil a gente chegar, vamos dizer, ter iniciativas ou ter informações como a gente realmente tem nos Estados Unidos e países como a Espanha, que você também conheceu lá no início dos anos 2000, junto com a gente, né? Eles têm bastante estatística e isso ajuda muito no desenvolvimento do mercado imobiliário. Mas aqui, infelizmente, nós ainda não temos esse tipo de... Celso, você falou também de um item aí, né, que sempre o setor imobiliário está reclamando, que são os cartórios, né, cara? Seja por custo, seja por prazos, burocracia. Como é que está isso na pauta das entidades, CEBIC, Secov e outras? Esse assunto tem sido discutido, Congresso Nacional, vocês têm conversado com as entidades de notários? Dá um geral para a gente, se há alguma luz aí de esperança de digitalização, de modernização nisso. Felipe, essa questão de cartório, para mim, é igual time de futebol que você torce, entendeu? Eles começam alguma iniciativa assim, a gente fica animado, né? E depois dá uma desanimada, mas eu vou dar uma pincelada geral para você. O José Carlos Gama, que é o presidente do nosso conselho jurídico da CEBIC, junto com Aristóteles Passos, que é o nosso vice-presidente aqui da CEBIC para o Sudeste, tem encabeçado um grupo que tem grandes advogados, né, não só do Nordeste, mas também aqui da região Sudeste, e que está conversando com o Arisp, está conversando com o IRIB, Arisp, Associação dos Registradores Imobiliários de São Paulo, IRIB, Instituto dos Registros Imobiliários do Brasil, está conversando com a ONR, que eu já lembro o nome dela, está conversando com o Conselho Nacional de Justiça, com o CNJ, né? E a gente vai trabalhando pontualmente para tentar o que nós gostaríamos, Felipe, na realidade, você, quando vai conversar com o cartório, e é bom que isso fique claro para todo mundo que vai nos assistir, se você começar a conversa pela disparidade de preços que existe, por exemplo, aí em Alagoas e aqui em São Paulo, a conversa já para, não existe. Por quê? Porque existe uma lei federal, a Lei 6.015, que ela é um marco regulatório para os cartórios de registro de imóveis, mas as tabelas de emolumentos, né, nós temos 20, em todos os estados nós temos tabela de emolumentos, no Distrito Federal outra tabela de emolumentos, e é aí que mora o perigo, e é aí que mora, vamos dizer, a dificuldade que a gente tem, às vezes, para avançar nos assuntos. Uma outra questão que é bom que quem nos assista conheça, é que nós temos estados como a Bahia, Felipe, que a cada R$ 100 que você paga por qualquer tipo de registro, mais de 50 é voltado para o que a gente chama de penduricalhos, né? Vai para o Tribunal de Justiça, vai para a Associação dos Serventuários, vai para a Santa Casa de Misericórdia, ou seja, durante muitos anos, né, essas entidades e muito do Poder Judiciário e do Ministério Público, olha a dificuldade, foi colocando alguns penduricalhos em alguns estados, e hoje eu poderia dizer para vocês que eles são verdadeiros parceiros do cartório de registro de imóveis. Perfeito. Porque isso são recursos que chegam para eles, não são recursos orçamentários da União, né? Então, eles têm uma maior liberdade para gastar com isso. Então, uma grande dificuldade. Assimetria nos procedimentos, assimetria nas tabelas, né?
assimetria no montante de penduricalhos, né? Aqui em São Paulo chega a 30%, mas na Bahia passa de 50%. É uma questão, Felipe, que eu acho muito difícil de resolver aqui no país. É muito difícil de resolver a questão do cartório de registro de imóveis, né? Eu lembro que no início dos anos 2000, acho que 2004, 2005, eu tive num evento aí de registradores de imóveis aí em Alagoas, né? E foi quando saiu a Lei 10.931, a Lei do Patrimônio de Afetação, e já naquela época, quando a gente começou a tomar pulso do que acontecia, a gente já percebia que existem interesses diversos entre os cartórios, entre os notários, entre os títulos e documentos, né? E são diversas associações, e eles têm uma representação muito grande no Congresso Nacional. Então, as nossas conversas, por exemplo, com o Ministério da Economia, que foram muitas, principalmente aí durante esse período da pandemia, sempre que a gente chegava num assunto, a gente falava, puxa, mas isso vale a pena colocar essa modificação no Congresso Nacional? Será que a gente tentar desenhar esse cavalo não vai acabar saindo um dromedário de lá pior do que já existe? Entendeu? É uma questão muito delicada, mas eu continuo falando para você, Felipe, enquanto nós não tivermos uma central onde estejam todos os imóveis do país e aonde esteja centralizada todas as operações que são feitas no país, vai ser muito difícil a gente avançar nessa questão. Não só de tentar um procedimento mais homogêneo no país, né? De tentar um pagamento de tributos mais homogêneo no país e, principalmente, de termos mais dados, né? Sempre pensando no nosso grande mercado imobiliário do Brasil. Eu tenho ainda duas perguntas, uma delas ainda ligada a isso e a outra já indo em direção a financiamento imobiliário. É o seguinte, eu espero que você está me dizendo, e é o sentimento geral, esse é muito difícil mudar nesse arcabouço legal aí, e até ganhar a disputa política, a quebra de braço política com eles no Congresso é muito grande, né? É uma luta muito grande. Mas, por outro lado, a economia está mudando, o mundo está mudando, se digitalizando, e a gente vê nos fóruns aí de tecnologia falar de blockchain, essas coisas mais modernas. Em algum momento, isso já foi ventilado, discutido com os registradores, com os cartórios, no próprio setor imobiliário, sobre uma possível utilização dessa tecnologia no futuro ou alguma outra, não? Ou é um sonho muito distante ainda? Muito superficial e distante ainda, né? Mas já foi. Já houve o início de debate em relação ao blockchain, né? Eles mesmos estão pesquisando muito sobre isso, né? Eles montaram um grande CNPJ agora, que são todos os registradores que já estão fazendo as coisas pela internet, né? E que eles estão tentando avançar nas questões tecnológicas, mas eu acho que ainda está muito longe da gente conseguir alguma coisa que dê frutos para o país, Felipe. E o outro assunto era esse que você mencionou agora, né? Que já se começa a ver alguns cartórios modernos, alguns com cabeça, né, mais moderna, se digitalizando. A gente viu na pandemia toda essa aceleração aí de 10 anos em um, né? E a gente viu, primeiro, os contratos digitais normais, né, assinaturas digitais, etc. E depois, cartórios já, né, registrando contratos, etc. Eu queria saber como é que está esse movimento, de um lado, tá, por parte dos cartórios. Você está vendo ele se espalhar, se ele está muito concentrado em São Paulo, em alguns cartórios. E segundo, como é que os bancos estão lidando com isso? Os bancos, você acha que já tem alguém fazendo isso, em termos de banco, ou não, está se mexendo? Eu acho, veja bem, grande parte dos assuntos que a gente tem com cartório de registro de imóveis são assuntos muito similares ao que a BCIP tem com cartório de registro de imóveis, né? A Caixa Econômica Federal mesmo está avançando bastante nessa questão do registro eletrônico, né? Que você pega aquele contrato em papel, Felipe, que tem 20, 30 páginas, né?
e que eu brinco com todo mundo, né? Eu desconheço uma pessoa que tenha lido aquele contrato de cabo a rabo, mas vamos lá. Você faz um resumo dele, um extrato, o nome é extrato. Você faz um extrato daquele contrato e aquele extrato digitalmente é assinado por todo mundo, vai para o banco, né? O banco faz o que ele tem que fazer, assina, né? Assina o contrato. Vou inverter. O banco faz um extrato, manda para os adquirentes assinam, o banco assina, o banco manda para o cartório de registro de imóveis e o cartório de registro de imóveis registra isso. Isso já existe piloto e já existem operações sendo feitas assim. Agora, Felipe, o nosso país, vamos dizer, que tenham feito 1.000 operações assim, né? Num ano que nós devemos ter 500, 600 mil operações de financiamento, como 2020, é zero, entendeu? É zero, né? Mas, respondendo sua pergunta mais objetivamente, a ABCIP tem um grupo trabalhando junto com os cartórios, nós temos um grupo, a CEBIC, trabalhando junto com os cartórios, eu tenho certeza que alguns Sinduscons também têm, nós do Secov São Paulo temos, e agora, é uma conversa que avança muito vagarosamente. Principalmente, volto a falar, que é muito importante para eles, se começar a conversa pelas custas, nós não avançamos, entendeu? Então, a gente está trabalhando muito mais em procedimento, muito mais em digitalização, muito mais em modernização do que qualquer outra coisa. Perfeito. Vamos falar um pouquinho de banco agora? Vamos! Está sempre conversando com eles aí, sei que a gente está batendo todos os recordes agora, né? De financiamento, coisa indo de vento em popa, não sei, está começando a ter um ventinho agora, ao contrário, né, também, fiscal, de juros aumentando, tendência de subida, né, mas como é que estão, e assim, por outro lado, Celso, eu vejo o mercado de capitais, né, entrando cada vez mais forte no funding para empreendimentos. Como é que tá a vida dos grandes bancos comerciais? Eles têm se adaptado a esse novo momento, eles continuam a fazer meio que o feijão com arroz ali de sempre, porque tem mercado para dobrar o que nós temos aí ou triplicar? Olha, Felipe, o mercado de financiamento imobiliário, né, ele ganhou muito gás a partir de 2004, principalmente. E ele veio num crescendo aí, ainda em 2009 surge o programa Minha Casa Minha Vida, esse crescimento se exponencializa, né? E nós chegamos aí a 2013, 2014 como os melhores anos de financiamento imobiliário no país. Depois nós tivemos a crise de 14, 15, 16, principalmente. 16 foi o pior ano para o mercado imobiliário no país, né? Em alguns lugares foi 17, e no financiamento imobiliário foi 2017. A partir de 2018, o mercado de financiamento começa a melhorar, né? Enquanto a taxa de juros começa a cair, a Selic, o mercado de financiamento imobiliário começa a melhorar. E, surpreendentemente, né, nós tivemos aí em 2019, né, nós tivemos o financiamento de quase 80 bilhões com recurso, foram 79 bilhões, com recurso da caderneta de poupança, e mais 55 bilhões com recurso do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. Então, totalizamos 134 bilhões. Em 2020, quando chegou o mês de março, todo mundo se apavorou, vai acabar o mundo, né? Nós não vamos conseguir crescer, muito pelo contrário, vai haver uma... Né? E passando março, começou abril, começou maio, começou junho, quando a gente conversava com a diretoria dos bancos, eles falam, não, a nossa esteira não está igual estava em fevereiro, mas a nossa esteira não parou, ela não parou. E a partir de julho, eles começam a ter recordes de financiamento, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, e chegamos ao final do ano, Felipe, com a menor taxa de juros mediana de crédito imobiliário que eu assisti no país nesses 40 e poucos anos que eu trabalho, né? 6,5% ao ano, 6,5% ao ano. Bancos, como a Caixa Econômica Federal hoje, oferecendo financiamento a 4,20 mais
variação da TR, né, que é aquele financiamento que ela faz com o percentual da Selic, né, todos os bancos oferecendo novos produtos, bancos privados brigando pelos financiamentos de aquisição, né, e fechamos 2020, né, com o financiamento de 124 bilhões no SBPE, ou seja, um crescimento de 58%, e com fundo de garantia praticamente estável, né, de 55 bilhões em 2019, fechou 53 bilhões em 2020. Virou o ano. A ABCIP faz a sua coletiva de imprensa no início de fevereiro e prevê, né, e você vai me dar um desconto, porque no início de fevereiro o país era um, e hoje, dia 22 de março, ele é um país completamente diferente, né? Eu vou falar isso quando eu entrar nos meus números aqui de São Paulo, né? Os números nacionais, né? Mudou o mundo, né? Mas a ABCIP esperava que os 177 bilhões de 2020 chegassem a 214 bilhões em 2021. E, Felipe, o janeiro do Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo, para quem não sabe o que é isso, são os recursos da poupança, foi o recorde de todos os janeiros, desde que a ABCIP faz essa estatística, entendeu? Então, entrou muito forte. Uma outra coisa que eu acho importante falar para você, já lá no início de fevereiro, quando a coletiva de imprensa da ABCIP, já existia a expectativa da taxa de juros básica, a Selic, ser reajustada aí para 3,5%, 4,5% até o fim do ano. Tá? E os bancos, até porque o ano passado entrou muito dinheiro na poupança, muito dinheiro, foi o maior ano de arrecadação líquida da caderneta de poupança, a ABCIP afirmava, eu não sei se cabe ainda essa afirmação, tenho a impressão que sim, que se a taxa fosse a prevista lá no final do ano, 3,5%, 4%, até 4,5%, não haverá aumento na taxa de juros do financiamento imobiliário, tá? Pelo menos a priori. Por quê? Porque eles estão com muito dinheiro em caixa e você sabe, porque você é do mercado, hoje a melhor operação pessoa física para o banco é o crédito imobiliário. Então, eu acredito num crédito imobiliário forte esse ano. Eu acredito que os financiamentos possam até crescer em relação ao ano passado. Não sei se esse tanto aqui que a ABCIP previa, quase 40 bilhões de crescimento, né? Mas eu ainda estou otimista em relação aos números de crédito imobiliário, aos números de financiamento imobiliário no país para 2021. A única coisa que nos preocupa, e é um assunto que você também domina, é a questão da concentração bancária. Quando eu falo de SBPE, eu estou falando, Felipe, antigamente nós tínhamos quase 100 de agentes financeiros trabalhando no SBPE. E tudo o que aconteceu no sistema acabou que concentrou isso em 16 agentes financeiros. Pouquíssimos regionais, o BRB em Brasília, o Banrisul no Rio Grande do Sul, o Banestes no Espírito Santo. O resto, nós estamos na mão de 5 grandes bancos. 95% do crédito imobiliário, aliás, não é diferente também o Sistema Financeiro Nacional, né? Mas vamos lá. 96% do crédito imobiliário do país é Caixa Econômica, Itaú, Bradesco, Santander e o Banco do Brasil, que agora começa a voltar um pouco para o crédito imobiliário também. Essa é a grande preocupação, e nós da CEBIC temos incentivado muito, nas conversas com o Banco Central, com o diretor de regulação, com o próprio presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, a gente tem incentivado as cooperativas de crédito, que estão crescendo bastante e já estão iniciando operações de financiamento imobiliário, as fintechs, né? A gente está tentando, Felipe, ver se consegue desconcentrar um pouco esse mercado. Mas também é uma das coisas que deve demorar um certo tempo para que isso aconteça. Tá?
Bacana. Celso, você falou, eu vou fazer um questionamento que é o seguinte, você falou um pouco aí desse ano, né, que deve manter a taxa de juros, que ainda deve ir bem, né, mas, em primeiro lugar, eu queria saber uma dúvida que eu sempre vejo as pessoas se perguntarem. A gente entra agora num novo ciclo de alta, né, perguntar aonde é que vai parar esse ciclo de alta, eu não vou perguntar porque ninguém sabe, né, mas a tendência de alta ela existe, né? Então, já é um certo, opa, né? E aí a dúvida que fica de muita gente é até que ponto a taxa de juros subindo, né? Até que nível de taxa de juros, né? Vamos dizer, é 4, é 5, é 6, é 8, é 10, o mercado imobiliário vai conseguir se manter tão aquecido. Eu não digo nem aumentar a taxa, né, assim, ou não, mas mesmo que aumente pouco, né? Você acha que nos próximos anos, né, a primeira pergunta é essa, né? Qual é o nível de taxa de juros que você acha que o mercado ainda se mantém aquecido? E, em segundo lugar, você acha que é coisa para mais 2 anos, mais 3, mais 4? Como é que você enxerga isso? Felipe, a gente procura trabalhar com vamos dizer, com as projeções e com as expectativas de quem mais entende disso, que são as empresas que fornecem dados para o Boletim Focus. Tá? Eu continuo trabalhando com a expectativa que no final desse ano nós vamos estar com algo em torno de 4,25 de taxa Selic. No final de 2022, 5%, e no final de 2023, 6%. Eu acho que essas taxas não inviabilizam, muito ao contrário, o crédito imobiliário no país, o financiamento imobiliário no país. Tá? É lógico que se eu estava trabalhando a 2, quando eu for olhar lá para 2023, eu vou estar trabalhando a uma Selic de 6, né? Eu já vou estar pagando na caderneta de poupança, ao invés de 70% de 2, eu vou estar pagando 70% de 6, tá certo? Né? Eu vou ter uma certa adequação na taxa de juros. Mas eu acho que ainda o mercado imobiliário, para quem adquire a primeira moradia, vai ter as taxas bastante acessíveis, e o mercado imobiliário, para quem hoje faz aquelas comparações com outros ativos, até comprando um imóvel para alugar, até comprando um imóvel para investir, eu acho que nós temos aí ainda um bom tempo, isso não dá, eu não tenho bola de cristal, né? Mas nós temos um bom tempo ainda onde nós seremos uma boa opção para os investidores, não só investidores, pessoas físicas, mas até investidores institucionais. E a gente tem sentido isso em outros movimentos aí que a gente vê através de fundos de investimento imobiliário, através de outros fundos que estão se aproximando do mercado imobiliário, Felipe. Celso, você falou uma coisa interessante aí, ela está chegando a 6, né, em 2023, né? Eu estou me lembrando de quando a gente sonhava que isso fosse acontecer, né? Para a gente ia ser maravilhoso no dia chegar a 6. A gente se acostuma tão rápido com coisa boa, né? Juros a 2%. Né? Para a gente 6% começa a parecer algo alto já. Né? Eu sei. É que a gente esquece que em 2015 era 14,25, tá? Isso, é isso aí, né? Estou acostumado. Agora, você como economista, o que é que você acha dessa taxa de juros que foi para 2? Porque eu vi muita crítica, acho, das pessoas dizendo que o Banco Central errou na mão e que rapidamente teria que subir novamente, que talvez fosse melhor manter ali um nível um pouco maior para poder ficar mais equalizada, né? Você concorda com isso ou não? Você acha que fez bem o Banco Central a baixar até 2%? Olha, Felipe, eu tenho, a partir da administração do Ilan Goldfein, eu acho que o Banco Central ele está muito bem administrado. Tá? Eu sou fã incondicional, né? E agora ainda mais com a independência do Banco Central, da condução da política monetária pelo Banco Central. Ele já sinalizou que vai para 3,5 no dia 4 ou 5 de maio. Né? Já sinalizou. Mas eu acho que ele está fazendo isso com mais rapidez, com mais eficácia, que é para ver se depois ele consegue, vamos dizer, ele não precisa fazer isso continuadamente. Perfeito. Lembrando que ele ficou quase 6 anos sem aumentar a taxa de juros. Ele só veio diminuindo. Em agosto de 2020 chegou a 2% e manteve agora até março. Né? Nós estamos com outros problemas que são muito
difíceis para o país, né, que são os problemas da inflação, né, essa puxada que deu a inflação, o problema dos preços das commodities, né, que está afetando muito o nosso mercado. Então, eu acho que o Banco Central abriu o radar para tudo isso, ele segurou enquanto pôde, né, porque, vamos combinar o seguinte, né, você pagar mais 37,5%, porque a taxa de juros subiu 37,5%, né, ela foi de 2 para 2,75%. Né, pagar 37,5% a mais de juros na dívida, né, não tem vantagem nenhuma. Então, mas eu acho que eles estão bastante, amanhã deve sair a ata do Copom, mas pelo comunicado que eles fizeram após a reunião, parece que está tudo razoavelmente sob controle, né? Bacana. Agora você falou aí da inflação aumentando, das commodities também, o preço das commodities, né? Isso tudo, eu queria saber o quanto isso impactou nesse aumento estúpido que teve de materiais, né? Especialmente no nosso setor, não só a inflação geral, mas a inflação no nosso setor. Assim, explica para a gente, para quem está ouvindo, o que foi que aconteceu, né? Porque se eu ver todo mundo falar que foi uma coisa, foi outra, tem gente até que fala que foi a ganância dos produtores, sei, tem tudo, né? Mas dá uma aula para a gente aí, o que é que aconteceu para esses preços de materiais terem crescido tanto, né? E qual é o cenário para o resto do ano que a gente pode esperar? Olha, Felipe, vamos dizer assim, a gente brinca muito quando há uma conjugação de fatores, a gente chama de alinhamento dos planetas, né? Eu brincava muito isso discutindo com o pessoal da Caixa Federal, como era difícil fazer um crédito associativo, né? Você tinha que alinhar todos os planetas, todas as pessoas no mesmo dia, na mesma agência, assinando escritura, né? Todos de uma renda uniforme, todos, um alinhamento dos planetas. E o ano passado nós tivemos 2 fatores que foram determinantes para que houvesse esse descolamento do preço. Primeiro, que nós iniciamos o ano passado com o dólar valendo $4, tá? Desculpa, R$4. E no final do ano ele estava valendo em torno de 5,50, 5,60. Esse é o primeiro fator. E o segundo fator é que, internacionalmente, né, aço, cobre, componentes químicos, né, tiveram uma demanda muito forte e o crescimento do preço ano passado internacional foi muito grande. Então, isso é o que vem da parte externa, a variação cambial e o aumento das principais commodities, né, que, vamos dizer, compõem, vamos dizer, o preço do aço. 65% do preço do aço, é feito de... Como é que chama, Felipe, quando você desmancha? Não é desmanche que fala. Na aduana. Não, você recolhe tudo que você tem. A gente assiste naqueles filmes americanos, os caras prensarem os carros, né? Aquilo estão me assoprando aqui, rebarbas, mas não é rebarbas, não. Eu já lembro o nome. Não deu para entender. Aço usado, vamos dizer assim. Você pega tudo aquilo, 65% do preço do aço é o que você está reciclando, né, de coisas já utilizadas, né? E isso cresceu muito o preço, né? Isso foram os fatores externos para nós. Os fatores internos, né? Da mesma forma que os bancos acharam em março que tinha acabado o mundo, que nós achávamos que o mercado imobiliário em 2020 teria o seu pior ano da história. Você imagina quem tem um forno que, para desligar um forno, né, de uma CSN, de uma Gerdau, você demora 3 meses para desligar o forno e você demora 3 meses depois para ligar o forno. Ou de uma cimenteira, né, que também você tem problemas de logística. Houve também parte desses problemas e confesso para você, né, na nossa opinião, na Câmara Brasileira, também houve uma certa reposição de margem. Tá? Então, esse aumento acabou pegando aço,
acabou pegando cimento, acabou pegando PVC, acabou pegando cerâmicos, acabou pegando metais, ou seja, desencadeou um aumento nos insumos da construção civil e que nos levam hoje a ter, né, mesmo sabendo que os nossos indicadores não capturam todos esses aumentos, né, hoje nós estamos com um acumulado em 12 meses de 12%. O que preocupa? Aquele empresário que ainda não lançou o produto, que tem que refazer suas contas, aquele empresário que trabalha com a classe média e média alta, que ele vai ter que colocar no preço dele e vai ter que cobrar dos compradores esses 12% que já estão acumulados, e aqueles empresários, e eu diria aí 75% do mercado imobiliário do país, que trabalha com Casa Verde e Amarelo, o antigo Minha Casa Minha Vida, que não tem como repor esse valor. Tá? Então, hoje, essa é uma grande preocupação do setor, né? Já existe uma promessa aí de derrubar algumas alíquotas aí de importação, para que a gente possa buscar principalmente aço, né? O que está se buscando é o aço, mas é uma situação que nos pegou, vamos dizer, nos surpreendeu no segundo semestre do ano passado. A gente conversou com o Ministério da Economia, com Competitividade, com o CAD, com o Banco Central, nós conversamos com todos os órgãos, e todos achavam que no primeiro trimestre deste ano, de 2021, isso estivesse resolvido, o que hoje a gente já sabe que não é verdade. Né? Então, eu acredito aí que, né, se tudo caminhar bem, Felipe, se tudo caminhar bem, se o desabastecimento não continuar acontecendo, e também esses aumentos de preço, eles derem, vamos dizer, uma equilibrada, eu acho que no segundo semestre nós podemos voltar a uma normalidade. Porque do jeito que está, eu tenho a impressão que nós vamos ter muito problema, principalmente para aquelas empresas que fazem obras do Casa Verde e Amarelo. E, repito, é 75% do mercado imobiliário nacional. Vamos falar um pouquinho sobre esse programa. Celso, mudou muita coisa? O que é que foi? Foi cosmético? Foi mais questão de política? E está rodando bem ele, o programa novo? Está rodando bem. Né? Ele sempre vai precisar de aprimoramentos, ele mudou em agosto do ano passado, se não me falha a memória. Né? Ele trouxe algumas novidades. O Casa Verde e Amarela trouxe para dentro dele questão de regularização fundiária, que você sabe que isso é muito importante no nosso país. Nós temos milhões e milhões de imóveis que são domicílios que são irregulares, né? E isso é muito importante para as famílias que os detêm, né? Então, vai haver um esforço muito grande de regularização fundiária. Está sendo estudado como uma opção para a aquisição imobiliária, se fazer um programa mais forte de locação social dentro do Casa Verde e Amarela, né? E nós estamos debatendo com o Ministério do Desenvolvimento Regional mais questões, vamos dizer, questões de perfumaria, Felipe, né? Tentando melhorar sempre as operações para o Norte e para o Nordeste, que acaba tendo mais recurso do que consegue utilizar, né? Tentando adequar as curvas de desconto, ou, como alguns chamam de subsídios, né? Adequar essas curvas de subsídio, mas, inteligentemente, esse governo pegou um programa que estava dando certo e que estava entregando em torno de 400 mil unidades ano, que é o programa Minha Casa Minha Vida, transformou no Casa Verde e Amarela sem mexer muito, né? Sem mexer muito, né? Praticamente acaba aquele faixa 1, que você lembra, né? Que era aquelas empreitadas feitas com o Fundo de Arrendamento Residencial e com o FDS, o Fundo de Desenvolvimento Social. Então, eu acho que nós teremos um ano aí onde a gente deve, né, se tudo correr bem, e se essa questão dos insumos não atrapalhar muito o nosso empresariado, nós devemos aí contratar aí também em torno de 350 a 400 mil operações, que é a metafísica lá do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço.
Uma coisa que eu tinha muita angústia era quando nos grupos nossos de presidentes de entidades aí de todo o Brasil, né, que, cara, os caras que faziam Minha Casa Minha Vida, o sofrimento era brutal, né, pela falta de recursos, atraso de recursos. Isso ainda continua, Celso? Não, não. Isso não aconteceu mais. As operações de mercado, né? As operações de mercado, que a gente conhecia como faixa 2 e faixa 3, que agora chama grupo 2 e grupo 3, não mudou nada, né? Que vai aí de 1.800 a 7.000 reais, não tem faltado recurso nos últimos anos. Né? Que bom. Agora, pode falar. E também os empresários mudaram a operação, né, Felipe? Naquela época que isso acontecia, eles faziam o seguinte, eles primeiro iam fazendo um compromisso de compra e venda com as pessoas, juntavam um certo número de proponentes e depois levava para a Caixa Econômica, o que eles chamavam de demanda mínima. Você lembra disso? Né? Perfeito. Hoje, não existe mais isso. Hoje, qualquer construtora, pequena, média ou grande, ela está fazendo o seguinte, ela pega o proponente, aprova na Caixa, aquela aprovação já vale por 180 dias, e ela deixa para assinar a escritura, não faz um instrumento particular de compra e venda, deixa para assinar a escritura numa data certa, quando aí já tem aquele número de proponentes analisados, e aí sim ele vai ver o que tem de pró-soluto, o que não tem de pró-soluto, e vai acertar com o cliente. Mas hoje a operação é mais, vamos dizer, é mais ágil do que era 2, 3 anos atrás. Tá? Perfeito. E me diz uma coisa, a gente tem um patinho feio, cara, no setor de financiamento imobiliário, que é o setor de loteamentos, né? Existe algum tipo de discussão sobre isso com bancos, com a própria Caixa? Eu vou te falar uma coisa que é um absurdo, mas acredite aqui no seu amigo. O lote urbanizado não é considerado imóvel pelo sistema, tá? Ele não faz parte do sistema brasileiro de poupança e empréstimo, pouco faz parte do sistema financeiro de habitação. Se, por exemplo, eu for a um banco e eu tiver um lote que eu comprei aqui numa cidade próxima de São Paulo, eu consigo hipotecar esse lote, eu apresento um projeto e ele me financia a construção de uma casa. É o único caso que existe. Tá? Não existe financiamento para produção, né? É uma situação que a gente não entende, mas que nós batemos tanto nessa tecla, e você conhece o Caio Portugal, né? Faz 20, 30 anos que vem falando com o governo, falando sobre isso, mas você não essa demanda não ecoa para trazer o financiamento de loteamentos, o financiamento dos lotes urbanizados para dentro do sistema financeiro de habitação. Entendi. Eu queria falar de outro assunto agora também, rapaz. A gente lutou muito, né, as entidades todas, empresariais, para acabar com esses subsídios que haviam, esses recursos que haviam para sindicatos, né? E teve a lei trabalhista que acabou com isso. Só que isso aí, assim, tem dois lados da moeda, né? Os sindicatos empresariais também foram extremamente afetados. E, apesar disso, sim, todos eles lutaram a favor disso, né? Entendiam que conceitualmente era algo importante para o país. Eu me lembro lá no Reformar para Mudar, no movimento, né, que o Secov lidera, com várias entidades de imobiliário, e a gente lutando muito por isso. Mas aí vem o day after, né? E você está aí, executivo no Secov, um dos maiores, o maior sindicato, né, da construção imobiliária do Brasil. Como é que as entidades, você que lida com todas elas aí pelo Brasil, estão conseguindo fazer para ficar com o nariz de fora aí, para não se afogar nesse novo momento? Elas estão conseguindo se reinventar, não? Já teve alguma coisa de maior impacto, alguma entidade que não conseguiu fechar conta, etc.? Esse assunto é muito triste. Esse assunto né? Continuamos favoráveis ao fim do pagamento da contribuição compulsória, né? Que veio em 2017, mas o reflexo disso em todas as entidades do país é muito grande, muito grande.
você ter ideia, o Secov diminuiu a sua força de trabalho em torno de 65% de 2017 para cá. E tentando, vamos dizer, heroicamente manter, vamos dizer, o serviço que é prestado para os seus associados. Tá? Mas nenhum sindicato no país passou ileso de tudo isso que aconteceu. Né? Nós, cada um foi buscando o seu caminho, né? Vou dar um exemplo nosso aqui em São Paulo. Né? Eu acho que você já sabe, mas, por exemplo, o Sinduscom São Paulo, que tinha um prédio próprio, preferiu alugar o prédio próprio e hoje aluga um andar nosso lá no prédio do Secov. Né? E isso está acontecendo no Brasil inteiro, Felipe. Né? E parte disso, Felipe, também eu acho que tem um pouco de uma administração arcaica, né, que não se apercebeu que, às vezes, não vale a pena ter 2 entidades em Alagoas, ter 3 entidades em Alagoas, ter 4, 5 entidades em São Paulo. Né? E eu tenho a impressão que essa reinvenção vem através da prestação de serviços. Só para você ter ideia, o Secov, já em 2019, sem a contribuição sindical, só com a contribuição voluntária, que é aquela que seus associados pagam no mês a mês, né, ele já estava com 50% do seu orçamento com áreas de negócios. Tá? Então, você sabe bem, você conhece bem, eu tenho um centro de convenções, né, já não funciona há 1 ano, mas existe aqui, está o centro de convenções. Né? Nós temos a questão dos eventos que a gente faz, os principais eventos, né? Nós temos a certificação digital, nós temos uma universidade corporativa, ou seja, nós temos uma série de áreas de negócios, né, hoje concentrada tudo num departamento comercial, que é o que está buscando equilibrar essas ações. A Câmara Brasileira da Indústria da Construção, por outro lado, está junto com os seus 94, se não me engano, 93 afiliados, está tentando também disponibilizar uma plataforma um marketplace, Felipe, para que possa gerar receita, não só para a Câmara Brasileira, mas para todas as suas entidades afiliadas, através da prestação de serviço. Pode ser uma pesquisa imobiliária, pode ser um parecer jurídico, pode ser alguns BIs que já estão no ar sobre convenções coletivas, ou seja, com uma série de prestações de serviço para tentar manter, para tentar subsistir às necessidades que tem, não só os nossos sindicatos, mas as nossas ADEMES e a nossa Câmara Brasileira da Indústria da Construção. Não é uma coisa simples, né? Eu tenho a impressão que alguns sindicatos não fecharam por hombridade, por teimosia, por terem que fazer a convenção coletiva todo ano, né? Mas eu lembro de sindicatos que tinham 8, 10 funcionários e que hoje funcionam com 2, 3 funcionários. Né? É muito mais pelo voluntariado da sua diretoria, e você sabe muito bem como é que é isso, né? Do que por ter gente lá trabalhando e prestando serviço. Perfeito. Outra coisa que eu queria saber, que assim, a gente antigamente discutia isso direto, né, cara? Os ataques ao FGTS, quando o FGTS rendia menos que as outros sentimentos, né? Esses ataques pararam, agora que ele é um dos melhores investimentos que existem, não? E como é que está? Está sendo ainda muito, muito demandado por outros segmentos, por outros setores. Você foi do Conselho Curador do FGTS, né, também. Fala para a gente como é esse submundo aí do FGTS e o que a gente pode esperar daqui para frente. Olha, realmente, os ataques parece que deram uma mainada, né? Depois da última vez que o governo aí fez uma iniciativa aí, né? Do meu ponto de vista, né? Como eu fui conselheiro dos anos de 2001 a 2011, do meu ponto de vista, algumas iniciativas erradas, achando que você colocando dinheiro no consumo, você vai melhorar o PIB, né? Vamos dizer assim, melhorar
a economia, né? Mas o FGTS tem um problema não, ele tem um perfil, Felipe, que é muito parecido com a caderneta de poupança. E as pessoas que vão nos escutar vão ficar pasmas com o que eu vou falar, tá? Tanto a caderneta de poupança, que rende muito pouco hoje, né? Até outro dia aí, até terça-feira da semana passada, estava rendendo 1,4% ao ano, né? 70% da Selic. Mas a grande maioria das contas da poupança, Felipe, está na mão de poucas pessoas, tá? Os grandes saldos da caderneta de poupança, e eles ultrapassam no país R$1 trilhão, e na nossa poupança deve estar em 1 trilhão de reais, contando a poupança verde e a do Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo, né? A nossa dá 850 bilhões, se não me falha a memória. Grande parte deste dinheiro está na mão de poucas pessoas, né? E não existe uma explicação lógica como que uma pessoa deixa 100 mil, 1 milhão, 10 milhões, 20 milhões, 50 milhões na caderneta de poupança, né? Não existe uma explicação lógica. O fundo de garantia tem o mesmo perfil, Felipe. O fundo de garantia, você se pegar em torno de 5% das contas, que são milhões de contas, você tem 80% do saldo do fundo de garantia. E os outros 95% das contas, você tem 20% do saldo. Então, sempre que o governo faz alguma coisa e acha que está ajudando quem tem menos recurso, no fim do dia, ele está ajudando os detentores das grandes contas. Quem são os detentores das grandes contas? São aqueles funcionários que, desde os anos 60, optaram pelo regime do Fundo de Garantia, são funcionários públicos que foram contratados pela CLT, são funcionários de estatais que foram contratados pela CLT e que têm verdadeiras fortunas no Fundo de Garantia. Tem 300, tem 400, tem 500, tem 1 milhão, né? Então, essas iniciativas que o governo tem atingem muito pouco a grande massa, né? O que nós temos que nos cuidar, e sempre existe esse cuidado, e você sabe que nós temos lá alguns paladinos trabalhando no Fundo de Garantia, no Conselho Curador, a Maria Henriqueta Arantes, né, o Abelardo Campoy, né, um pela CNI, o outro pela CNC, né, é que existem centenas, não é dezenas, existe mais de uma centena, para não ser exagerado, de projetos que todo mundo acha que o dinheiro do Fundo de Garantia deve, né? Por exemplo, quem atrasa a prestação do carro acha que o dinheiro do Fundo de Garantia deveria pagar as prestações atrasadas do carro. Quem atrasa o crédito estudantil acha que o Fundo de Garantia deveria ajudar no crédito estudantil. E não se aperceberam que o país dependeu do recurso do Fundo de Garantia desde a sua criação, em 1966, né? A urbanização desse país, Felipe, tem muito a ver com o dinheiro do Fundo de Garantia e da caderneta de poupança. A construção de Maceió, a construção de São Paulo, esse aumento da urbanização das cidades tem muito a ver com recursos do Fundo de Garantia e com recursos da caderneta de poupança. Quer dizer, o Fundo de Garantia perdeu um pouco do objetivo da sua criação, que é financiar habitação popular, saneamento básico e mobilidade urbana, na época chamada de infraestrutura urbana. Mas você pode ter certeza que, né, nós da Câmara Brasileira da Indústria da Construção, todos os Sinduscons, todas as ADEMES, a gente sabe que a importância que esse fundo tem para o país. Aliás, é um dos únicos institutos desse país que nunca faltou com a sua obrigação, né? Você nunca escutou dizer de alguém que foi demitido e foi lá tirar o dinheiro tinha sumido, né? É uma instituição muito respeitada no país, o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, e a gente espera, né, a par de tudo que aconteceu nos últimos anos, desde 2016, quando o ministro Diogo de Oliveira fez a primeira iniciativa, depois teve uma já no governo Bolsonaro, teve outra no governo Temer, depois teve outra agora no governo Bolsonaro. A gente espera que agora eles se acalmem, né, e deixem o Fundo de Garantia aí para os seus conselheiros
administrarem e para os seus recursos serem aplicados primordialmente para aqueles objetivos que ele foi criado. Bacana. Exatamente como eu tinha imaginado, viu, Celso? Uma aula, cara. Eu estava pensando aqui o seguinte, que quando você dá entrevista coletiva, uma entrevista no jornal, mas é muito importante fazer um negócio desse, né? 1 hora, podendo falar com profundidade, para chegar na nossa turma, né? Assim, explicar o porquê. Sem roteiro, né, Felipe? Sem roteiro, né? Eu vou anotando aqui, eu aprendi o seguinte, quando comecei a fazer isso, faz acho que 1 ano e meio, fazendo podcast, e óbvio que eu não sou profissional, né? Que eu faço isso porque gosto, né? Mesmo, e difundir, sinceramente, minha missão de vida é difundir conhecimento. É isso que eu faço na DIP, fazendo aqui agora. E o engraçado é que eu sempre me preparei muito para as entrevistas, mesmo de assuntos que eu conhecia e de pessoas que eu era amigo. E aí, com o passar do tempo, o que eu aprendi? Eu continuo a fazer, só que em vez de fazer 40 perguntas, eu faço 10. Tá? E aí, eu não uso as 10. As que eu preparei para você, algumas eu fiz, mas porque foi surgindo naturalmente na conversa. Né? Então, assim, flui muito naturalmente, né, a conversa. Viu, cara? Mas, assim, dito isso, assim, realmente acho fundamental esse tipo de bate-papo, a pessoa falar com profundidade para o nosso público, para a nossa turma, né? E aí, assim, só para terminar, eu queria saber de você o seguinte, onde é que você hoje está gastando mais energia? Quais são as suas maiores preocupações para o setor? Onde é que, como é que está funcionando esqueci aqui. Mas é isso, bota aí, onde é que você está trabalhando mais energia e onde você tem mais preocupação? Olha, Felipe, hoje eu gasto mais energia com, vamos dizer, o atendimento que a gente é obrigado a fazer na Câmara Brasileira da Indústria da Construção, né? Existe uma demanda muito grande da gente estar falando aí pelo Brasil inteiro, estar trabalhando junto ao Banco Central, Ministério da Economia, Caixa Econômica Federal, bancos privados, e na gestão do Secov, né? Tentando manter o sindicato em pé, né? De uma maneira, eu vou chamar altiva, né? E tentando manter, na medida do possível, o número de empregos que a gente hoje ainda consegue manter no Secov, né? Mas eu sou um eterno otimista, Felipe, né? Você sabe que a demanda no país ela é praticamente inelástica, uma expressão que a gente usa em economia, né? Nós temos demanda para fazer domicílio nos próximos 10 anos, seria de 1.200.000 domicílios por ano. A gente não consegue fazer isso, né? Nem nós, junto com os loteadores, nem com as empresas de Estado, a gente não consegue fazer isso, né? E a gente vai continuar, eu vou continuar tentando exercer vamos dizer, eu me identifico muito com você com a questão de levar conhecimento, né? Eu gosto muito na medida do possível, dar aula, né? Eu dou aula na nossa universidade corporativa, eu dou aula em outras universidades, em curso de especialização, de MBA. Eu acho que essa conversa, como eu tive com você aqui, franca, né? As coisas que eu sei, as coisas que eu não sei, as coisas, né? Esse tipo de informação, ela é muito importante para as pessoas que estão vindo aí para dar continuidade nesse trabalho que a gente faz. Então, eu queria agradecer você pelo convite, né? Por esse papo, por a gente poder bater esse papo, né? Seria muito melhor a gente estar no peruano, né? Comendo... A turma não vai saber o que você está falando, viu? É um restaurante peruano chamado Huanchaco, aqui em Maceió, que é o nosso ponto aqui, tem que bater ponto nele quando está aqui em Maceió. Ou em algum evento em Maceió, dos tantos que nós fizemos juntos, e aí pelo Brasil, né? Mas eu tenho certeza que no segundo semestre desse ano, certeza não tenho, a expectativa é que no segundo semestre desse ano a gente vai poder tomar um café junto. E muito bom estar com você aí, Felipe. Valeu, meu amigo, sempre bom demais. Obrigadão mesmo, viu? E vamos agora esperar mesmo para estar junto novamente. Vamos. Eu vou ser vacinado antes de você, tá? Tchau. Isso aí, grande abraço. Um abraço. Pois é, amigos, termina aqui mais um podcast Além da Curva.
Quem quiser ficar por dentro das ações e novidades da ADIT Brasil, pode visitar o site www.adit.com.br. E quem quiser conhecer mais sobre os grupos Mastermind e as soluções de funding da Match Academy, pode acessar o site www.matx.com.br.